Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bianca Campelo, esse é o Literarizando e esse é mais um vídeo de dica de leitura para as férias. Como eu disse no vídeo anterior sobre Bom Dia, Verônica, quem não assistiu vai estar linkado em algum card por aqui por cima. Eu acho que a leitura de férias é aquela leitura que merece o turn page, né? Aquele livro que te mantém profundamente imerso na história e que você quer muito descobrir o que é que vai vir na sequência. E isso termina levando muitas vezes esse tipo de leitura a você buscar os gêneros de aventura, de mistério, de terror, dos romances policiais. E por isso, quando eu recebi a dica de fazer a leitura do romance sobre o qual a gente vai conversar hoje, eu nem fiquei tão animada, porque eu não esperava que encontrar esse tipo de característica numa leitura que está ali muito ligada ao romance juvenil, o amor adolescente e tal. Mas eu acabei me surpreendendo com a leitura de Amor e Gelato, da Jenna Evans Welsh. Esse livro ele vai ter todo esse componente do amor que se descobre, do primeiro amor, de um romance fofinho, mas ele tem muito mais do que isso e essa foi uma grata surpresa. Eu acabei curtindo essa leitura mais do que eu estava esperando e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Então, sobre o que é esse tal desse Amor e Gelato, que é o primeiro de uma série de livros, é parte de uma trilogia, mas esse livro ele se encerra em si mesmo, já estou avisando para aquelas pessoas que não gostam muito dessa leitura seriada, que, enfim, não estão dispostas e acham que nas férias não vão ter tempo para ler uma trilogia. Esse é um livro fechadinho, ele se encerra, se resolve sozinho, tá? Ele é protagonizado por uma mocinha, uma menina chamada Lina Emerson. Ela é uma adolescente que ama correr, que ama comer. Ela está sempre ali muito envolvida com as comidas nessa viagem que ela vai terminar fazendo para a Itália. E a gente encontra a Lina num momento muito delicado da vida de qualquer pessoa, ainda mais quando você é uma pessoa que está ali entre os seus 16 e 17 anos, que é o luto pelo falecimento de uma pessoa querida, ainda mais quando esse luto é o falecimento da própria mãe. A gente vai logo no primeiro capítulo descobrir que a mãe da Lina está doente, que é uma doença bastante grave, e já no segundo capítulo ela está nesse luto da perda da mãe. E esse luto, ele vai, se ele em si já é tão desafiador, ele vai passar por um acréscimo de uma experiência ainda mais desafiadora. A mãe da Lina vai ter pedido a ela, e vai ter feito essa instrução para a família que ficou, que Lina deve ir para a Itália, para a região da Toscana, e aí Lina vai para esse lugar porque é lá que ela vai conviver então com o pai dela, que ela não sabia até então quem era, nem qual era a história que os pais dela tinham. Ela estava totalmente no escuro nesse aspecto. Então não é apenas a perda da mãe, mas ela vai perder por um tempo, pelo menos, toda essa referência da vida que ela conhecia, das pessoas que ela conhecia, porque ela vai para um país estrangeiro, que ela não conhece a língua, e conviver com essa pessoa que estava totalmente ausente da vida dela até então, e ela não sabe por quê. Então, ela vai viver com o Howard, tá? De quem ela só começa a ouvir falar pela mãe dela no dia em que a mãe dela descobriu que estava doente. E se já seria em si uma experiência desafiadora, pelo menos passar o verão, e ela está disposta, inclusive, a tentar voltar para casa antes mesmo desse prazo, as coisas vão ser ainda menos simples, porque em poucos dias tudo isso que essa menina sabia sobre ela, sobre a própria história, sobre a mãe, vai virar de ponta cabeça. Ela vai acabar vivendo um processo de autodescoberta. Ela vai conhecer a própria história e ela vai fazer essa descoberta sobre os pais dela em um prazo assim de poucos dias. Vai ser uma experiência bem avassaladora. Mas tudo isso vai acontecer no lindo cenário da Toscana e da cidade de Florença, com os monumentos históricos de Florença e aquele jeito muito arrebatado dos italianos de lidarem com as situações. Ela lá vai encontrar novas pessoas e tudo isso vai promover uma
experiência ali dela lidar com a própria vida, que vai ser ao mesmo tempo de muita perda e também de novos começos, novos começos. Eu que adoro italiano, tenho esse sonho de conhecer essas paisagens e esses monumentos históricos. Foi um cenário muito feliz para ver isso acontecendo. E tem essas passagens ali no livro em que os personagens italianos estão falando em italiano, que eu que acho o idioma bonito, eu ficava construindo essa voz em italiano cantada, assim, com um sotaque bem carregado. Foi uma experiência bem gostosa, tá? E esse é um dos aspectos que eu acho mais interessantes no livro. Essa experiência desses cenários, essa experiência desses monumentos, dessa língua e os diálogos que são muito vívidos. Embora algumas situações soem artificiais para mim, principalmente naquele núcleo dos eventos da adolescência mesmo da Lina, esse conhecer essas novas pessoas nesses novos lugares. Eu não sou muito afeita a essa narrativa romântica da formação desses amores juvenis. A maneira como os diálogos são construídos, embora eu ache algumas situações artificiais, ela é envolvente, ela é cativante, tá? O livro conseguiu me segurar mesmo nesses momentos em que eu achava que pessoas reais não funcionam muito desse jeito, principalmente a respeito de algumas atitudes do Lorenzo. Quem não conhece o livro ainda, não vou adiantar muito para vocês descobrirem desse personagem. O Howard, que é o pai da Lina, e a própria Lina. Tem algumas decisões que a Lina vai fazer a partir de certo ponto. Quando ela chega na Itália e ela se depara com o diário da mãe dela, que para mim não funcionam. No início, sim, ok. Algumas decisões dela de interromper a leitura desse diário da mãe para ir fazer outras coisas, vai fazer sentido, mas chega num certo ponto em que ela vai descobrindo certas informações que, para mim, pelo menos, não funciona. Eu não entendo que pessoas funcionem assim, que ela vai parar de fazer a leitura e coletar essas informações pelo que a mãe dela registrou para ir caçar pistas como detetive de outras maneiras, tá? Esse foi o ponto em que eu me afastei mais da trama, porque não me pareceu nem um pouco verossímil. E isso afeta a maneira como certos acontecimentos importantes do livro vão se desenrolar. No fim, chegaria-se no mesmo ponto, eu acredito, mas não teria um que é mais de drama que esse desenvolvimento dessa maneira termina carregando. E eu acredito que é por isso que a autora tomou essas decisões um pouco mais artificiais. Ela queria um pouco mais de drama, mas eu acho que você poderia ter esse drama de uma outra maneira. Esse foi o ponto em que esse livro me perdeu um pouco. Nada que comprometeu a leitura, só a minha posição de uma pessoa um pouco mais velha do que essa personagem, com mais carga de leitura, julgando as outras possibilidades do livro. Isso e a pressa, porque tudo parece acontecer muito rápido, principalmente no que se refere ao desenvolvimento ali das conexões que a Lina vai fazer com as novas pessoas ali da idade dela. Parece que tudo é rápido demais. Mas isso também não atrapalha tanto, porque apesar desse livro fazer uma das coisas que eu não gosto, que é a narração em primeira pessoa, que não tem uma justificativa ali, narrativa, dentro do universo do livro, ela não está falando com alguém, ela não está escrevendo para alguém, não tem um receptor para essa narrativa dela, a personalidade da Lina é muito interessante. Ela é adorável, ela tem um senso de humor interessante e isso me segurou. E não tem aqueles momentos de escorregadas de uma informação que ela não daria para si mesma, que ela não se lembraria de apresentar porque aquilo seria o normal para ela, tá? Eu que sou muito crítica com esses tipos de narração, eu comprei essa personagem. E não apenas eu me senti próxima a ela, eu embarquei nessa experiência junto com ela de autodescoberta, de vivência dessas perdas e dessas novas possibilidades de vida que ela está tendo, mas eu me senti nesse processo de crescimento, eu me coloquei no lugar dela. Então teve momentos ali que veio
aquele marejadinho ali nos olhos de quem está se colocando, gente, nessa situação, se eu tivesse lidando com essas informações sobre mim, sobre a minha família, esses segredos de família, eu me sentia ali no lugar dela. E esse é o ponto altíssimo desse livro. E quando eu estava em certo momento da narrativa, teve aquele trechinho que eu fiquei aqui, cara, isso está me lembrando alguma outra história. Essa trajetória dessa personagem não me é de todo desconhecida. E aí teve um momento que eu lembrei. Isso me parece muito com um filme que eu assisti quando eu era adolescente, ali bem no finalzinho dos anos 90. É um filme chamado Beleza Roubada. É um filme de 1996 com a Liv Tyler, que tem uma premissa muito parecida. Uma jovem, que nesse caso é um pouco mais velho que a Lina, que perdeu a mãe e que viaja para a Toscana, para esse mesmo espaço, essa mesma região da Itália, com dois elementos que estão encaminhando ela para essa viagem. Uma que é uma vivência amorosa, uma descoberta de amor que vai estar ali dividida entre dois rapazes, dois jovens. A Alina, ela tem uma historinha ali com dois boys magia. E a questão a respeito da identidade do pai. No caso desse filme, as entradas ali do diário da mãe dão pistas para essa menina a respeito da identidade do pai biológico dela, e ela vai passar ali por um mistério, porque ela está lendo algumas informações meio desencontradas e ela não tem muita certeza qual dos amigos da mãe dela com quem ela está se relacionando poderia ser o pai dela. É uma situação diferente, bem diferente nesse aspecto. E o filme como um todo tem uma condução muito diferente, porque é um olhar bem masculino. A história ela partiu do diretor, que é o Bernardo Bertolucci, e neste exato momento eu vou fazer uma provável heresia cinéfila, e olha que eu adoro cinema, mas no que se refere ao arco de desenvolvimento, de amadurecimento da personagem feminina, eu gostei mais do livro da Gina Welch. Eu acho que o filme do Bertolucci fica muito num olhar masculino sobre essa menina jovem que está fazendo a descoberta de si, e no livro da Gina Welch essa identidade feminina que está conduzindo esse processo de autodescoberta. Então, gente, podem me julgar pela heresia cinéfila, mas eu gostei mais nesse aspecto do livro da Gina Welch. Se você gostou dessa dica de leitura, vou te pedir para deixar aqui um joinha, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que curtiria essa leitura no período das férias. Na próxima semana vai ter mais um vídeo de dica de leitura para as férias. Então, se você não é inscrito no canal, pense em se inscrever. Um beijo e vejo vocês na próxima.